Ô pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje, sábado, dia 20 de janeiro, agora são 16h30. Nós estamos aqui mais uma vez saindo da garagem, mas a gente só vai ali para abastecer o carro, porque a ideia é deixar ele já pronto, todo certinho aqui para o meu pai viajar na segunda-feira. E aí aqui com o meu pai, que a gente estava só repassando algumas coisas aqui, porque vai ser a primeira viagem do meu pai aqui no carro. Então precisava de deixar umas coisas já alinhadas com ele aqui. E aí vamos lá. Buzina aí que vocês já ouviram, né? Essa aqui eu gostei, viu? Essa eu gostei de verdade. Falei com vocês que eu paguei R$150, mas não, tava olhando o anúncio hoje, eu paguei 125 no Mercado Livre. Hã? Não. Meu pai tá me fazendo um questionamento aqui. A gente pegou esse carro, o retrovisor dele do lado esquerdo é elétrico, do lado direito não. E nas mexidas nossas aqui, pós-pintura, permaneceu do jeito que estava. Do lado direito ali, regulagem manual, do lado esquerdo no elétrico. E aí, vamos lá, eu queria responder algumas perguntas aqui que as pessoas fizeram em alguns vídeos para trás. A primeira pergunta é: se eu hoje fosse comprar um DD, se eu compraria um de 3 eixos ou um de 4 eixos, 14 ou 15 metros? Então vamos lá, vocês sabem bem que a dificuldade nossa aqui é com relação à garagem. Então um carro de 15 metros não entra aqui no bairro. Obviamente que se eu tivesse a oportunidade de comprar um 15 metros, eu não deixaria de comprar por causa de garagem, né? Eu ia arrumar um outro espaço aí onde o carro pudesse ficar e não seria esse um impedimento. Meu pai fala muito do carro de 3 eixos, que acredita que pode ser uma melhor opção, porque é um eixo a menos, um custo a menos com pedágio, com manutenção, enfim. Eu até conversei com um rapaz aí que mexe com reforma de ônibus, essas coisas todas aí, e ele estava me contando que essas carrocerias mais novas, elas são produzidas com um material mais leve, e isso aí fez com que os carros de 3 eixos ficassem mais leves naturalmente, sem dor de cabeça com balança, que até onde a gente sabe era um problema antigo aí dos carros de 3 eixos. Só que essa semana, eu em alguns grupos de empresa aí, o pessoal começou a relatar algumas experiências com carros novos, inclusive um cara falou que o carro dele é 2023, de 3 eixos e preso na balança por causa de excesso de peso. Então assim, ó, se eu pudesse hoje eu compraria um 14 metros de 4 eixos, até porque eu acho que esteticamente o 4 eixos é mais bonito. Mas se eu tivesse a oportunidade do 15 metros também iria nele, não deixaria de ser, né? E a segunda pergunta que uma pessoa me fez e pediu para eu tratar aqui num vídeo é qual que é a diferença de ser motorista e ser o dono. E eu vou ser sincero com vocês que eu acho que essa é a parte mais difícil que tem, porque o psicológico da gente não é uma chave que você vai lá e vira, falar agora eu não sou mais motorista, agora eu sou dono. É um processo que você vai trabalhando, vai amadurecendo e vai enxergando de outra maneira. Eu já relatei aqui num vídeo muito para trás que eu tive uma professora na época da faculdade e eu participei de um processo seletivo, e é até curioso que a vaga que eu participei na época, hoje quem ocupa é minha esposa. Só que para mim era estágio e ela é efetiva, ela trabalha no RH de uma mineradora e eu participei para um estágio. E aí durante o processo o cara me fez algumas perguntas, eu me saí muito mal. E à noite na faculdade eu contei para a professora, até então eu achei que eu estava bem, que eu estava no processo. E ela falou para mim, falou: Caio, infelizmente você não vai ser aprovado nesse processo seletivo. E de fato foi o que aconteceu, não fui aprovado. E ela falou para mim que eu precisava mudar a minha ótica, que eu estava fazendo um curso que me colocaria em algum momento da minha vida, da carreira profissional, na condição de liderança numa empresa, e que eu precisava passar a enxergar com essa perspectiva de dono, de estar na frente do negócio. Então, se vocês me perguntarem qual experiência na época de faculdade mais agregou, foi essa
única conversa que nós tivemos, única não, mas assim, esse momento especificamente foi o que mais me acrescentou profissionalmente. É claro que eu vim perceber isso agora recente, depois de ter ônibus, a necessidade que tinha de enxergar pelos olhos do dono, porque a realidade, e eu até estava brincando com a minha mãe quando meu pai estava para o sul, que às vezes a minha mãe acha que eu poderia viajar mais e tal, essa coisa toda. E a conversa que a gente tem, já cansei de falar para vocês, é que eu devo ficar aqui dando um apoio, cuidando da parte burocrática, essa situação toda aí. E aí é que está o grande desafio, porque quando eu era motorista, se desse algum problema, eu pegava o telefone e ligava no tráfego, falava, ó, aqui ó, deu esse e esse problema. Hoje, quem recebe a ligação sou eu. Então, quando meu pai me manda mensagem e fala, quando você puder me ligar, me liga aqui, eu já sei que é problema. Já sei que é problema, ou então ele liga e fala, ah, assim, assim, assim. Outra coisa que costuma acontecer, tá o carro viajando, aí eu recebo ligação de um DDD da região onde o ônibus está. Aí eu já sei, reclamação. Aí a pessoa vai falar, ah, você é da empresa tal? Eu falo, sim, sou da empresa. Ah, porque um motorista seu aqui fez uma ultrapassagem perigosa. Ah, que ele está correndo muito. Então assim, ó, hoje quem recebe a ligação sou eu. Antes eu ligava, explicava qual que era o problema. Hoje tá ao inverso. Sou eu que atendo o telefone. Às noites, quando os carros estão viajando, as noites são curtas, telefone ligado, porque se tiver algum imprevisto, quem que vai dar o suporte? Sou eu. Mas a gente ainda está numa situação bem delicada, porque, por exemplo, tem circunstância nossas aqui que não é interessante a gente falar para o passageiro que nós somos o dono do ônibus. Por exemplo, a gente está rodando para a Expresso União. Aí vocês viram que a gente estava brigando aí com o LD entrando água. Vocês acompanham aí e sabem da nossa realidade, da briga que estava para resolver aquele problema. Só que o passageiro, ele não acompanha o nosso canal no YouTube, ele não sabe disso. Então, se durante a viagem meu pai fala assim, eu sou o dono do ônibus, o passageiro já vai começar a brigar com ele, entendendo que ele está sendo relaxado. Então, o que é importante falar numa circunstância dessa? Eu vou passar essa informação para a chefia lá na empresa para eles tomarem a providência. Mesmo que a chefia seja a gente mesmo, mas o passageiro não sabe disso. Então, tem situação que não é inteligente da nossa parte nos colocarmos como os donos do negócio. Agora, por exemplo, você está numa viagem de turismo, igual meu pai vai para Rio das Ostras segunda-feira. Se der alguma situação lá, ele como dono do ônibus tem que correr atrás de resolver. Ele é o dono do ônibus, entendeu? Aí ele não pode simplesmente cruzar os braços. Então tem essa característica. Outra coisa que pega muito, e essa é uma conversa muito antiga que eu e meu pai já tivemos, que nós dois, meu pai mais do que eu, a experiência que nós tivemos como motoristas, a gente sabe o que o motorista gosta, o que o motorista não gosta. E para nós esse é também um desafio, a gente ser dono, mas ter consciência que os motoristas precisam ser bem tratados, precisam ser bem cuidados, para eles naturalmente cuidarem do nosso patrimônio, da nossa máquina. Então, talvez essa daí seja a parte mais delicada dessa mudança de perspectiva, você sair de motorista para dono. Inclusive eu fico aqui numa situação bem apertada, porque, por exemplo, eu faço uma programação de viagem, discuto com meu pai, uma escala aqui, aí por alguma razão ou outra aquela situação ali muda, fica diferente, eu fico preocupado se eu não estou, de alguma maneira, privilegiando mais um motorista em detrimento de outro. Por exemplo, um vai viajar mais do que o outro. A ideia nossa aqui é que tenha um equilíbrio, que todo mundo trabalhe por igual, porque aqui não é nenhum assalariado, todo mundo é freelance, então o rendimento é de acordo com as viagens. Então a gente procura equilibrar para ninguém ficar no prejuízo. A gente até brincou que na temporada da Expresso União, o que mais viajou foi o guardanapo, até mais do que meu pai.
Então isso aí foi bastante curioso, mas assim, a diferença de um motorista para outro foi de uma viagem, então isso aí foi tranquilo. Outra situação, e isso aí eu aprendi com uma liderança na Sarituba. O cara falou pra mim uma coisa uma vez que me chamou muita atenção. Ele abriu os dedos da mão e falou: os dedos são todos iguais? Eu falei: não. Ele falou: pois é. E eu aprendi muito com essa situação aí, pessoal, porque da mesma forma é motorista. Cada um tem uma característica, cada um tem uma personalidade, então cada um vai acabar trabalhando de uma maneira específica. Por exemplo, o meu pai e o guardanapo, como a vivência maior deles com o transporte foi em linha rodoviária, eles já têm aquela pegada, digamos, uma pressão mais alta. Tem que entregar o carro para o rendimento no horário. Eu tenho que chegar lá e descansar porque já tem horário à noite me esperando para voltar. Então eles têm essa pegada de linha. Já o Rubens e o Cláudio já são aquelas pessoas do turismo, que aí é uma pegada mais suave, não tem aquela pressão alta. Então, o que é a ideia nossa aqui? É equilibrar as duplas. Então, vocês podem observar nos stories aí que eu postei, a maioria das viagens, meu pai e Rubens, guardanapo e Cláudio, que era para equilibrar, porque a viagem que estava meu pai e o guardanapo, eu já sabia que era viagem de pressão alta. Já sabia disso, que era aquela viagem, por exemplo, o cara da União ficou doido, porque colocou para sair lá de Vitória 11h45 da manhã e virar aqui em Belo Horizonte na faixa de 22 horas. Meu pai chegou, ele ficou doido. Ele falou: agora eu sei que eu posso contar com vocês aí, mas é essa pegada de rodoviário. Já sai de lá sabendo que tem horário em Belo Horizonte. Aí outra coisa que foi bastante claro que a gente não queria isso, mas no final das contas foi uma bênção. O fato do G7 não ter rodado deu a oportunidade pra gente de ficar fazendo esses vira-vira, porque uma dupla chegava de viagem, a outra ia. Então tava todo mundo descansado. Entendeu? Então, tem essa característica aí também de motorista. Outra coisa muito curiosa, o cara da União deixou a gente recolher o carro, falou que não tinha mais viagem. No dia seguinte, ele pediu o carro. E aí, eu saí lá da garagem dirigindo para entregar o carro pro Cláudio. E como a minha cabeça, o meu psicológico era só de tirar o carro, eu não ia viajar, vocês têm que ver como é que eu estava dirigindo. Eu parei para pensar. Falei assim: gente, se eu fosse viajar, esse carro ia sofrer na minha mão hoje, porque eu tô dirigindo muito mal. E aí, quando essa viagem que eu fui para Guarapari com o meu pai, eu já tava na cabeça que eu ia dirigir, saí dirigindo bonitinho. Outra coisa, esse negócio, o motorista sempre avalia o outro. Eu tava sentado aqui dirigindo, meu pai sentado no banco do LD, e eu na cabeça que eu ia viajar, que eu ia dirigir. Então eu tava no padrão. E aí eu olhei com um canto de olho, uma troca de marcha que eu fiz, eu só vi meu pai balançando a cabeça assim, positivamente. Então não tem essa, cara, não tem essa. Eu tô aqui com o Ellison já viajou com a gente, tô com meu pai. Eles vão estar aqui, vão estar me avaliando. Isso é natural, gente, isso aí não tem pra onde correr. Então assim, o que eu falo pra vocês? O psicológico influencia muito na maneira de dirigir, entendeu? Então... Tá. Então, quer levar a chave de uma vez? Que eu não sei se está trancada lá. Vamos, geladinho! Então, pessoal, às vezes a empresa fala assim com o funcionário: o seu problema tem que ficar em casa, você veio para trabalhar. Não tem como você se desvincular, não tem como, é ser humano, é ser humano. Então, às vezes a pessoa não está num dia bom, não está num dia legal, às vezes não está nem com a cabeça para viajar e de repente sai dirigindo. O que acontece? Ele não vai operar da melhor maneira. E isso aí acontece comigo, acontece com meu pai. Inclusive, aproveitar que meu pai desceu aqui para falar isso. Aconteceu uma situação curiosa aí. Meu pai estava de folga, tinha chegado à noite, dormiu à noite em casa, passou o dia inteiro em casa. No outro dia, surgiu uma viagem de última hora, a serviço da Expresso União, e eu perguntei para ele: o senhor vai nessa viagem? Que seguindo... Oi? Desce pra gente um pouquinho, né? Vamos entrar lá um pouquinho. Tá. Vamos ou S10? Aí, pode pôr S10, tá pondo só S10? Tá bom aí, cara. Tá bom, S10.
Aí, pessoal, seguindo essa escala que eu falei para vocês aí anteriormente, seria meu pai que iria na viagem. E aí eu perguntei para ele, o senhor vai? Ele falou assim, não, tô precisando descansar. Eu falei, opa, então o trem realmente está apertando pro lado dele. Então tem essas características. Na posição de dono aqui, eu tenho que saber entender essas coisas todas. Entender que o guardanapo tem um perfil, tem uma personalidade, o Cláudio da mesma forma, o Rubens da mesma forma, o meu pai da mesma forma. Tem muitas vezes que o meu pai tem uma postura que eu não concordo, eu não aprovo. E aí, às vezes, eu acho que ele deveria... Por exemplo, ele está numa viagem, ele é motorista da empresa, ele recebe como motorista, ele não recebe como dono. Então, de repente, ele não pode se indispor com um passageiro. Ele tem que jogar a responsabilidade para mim. Afinal de contas, eu não estou em casa, não é para dar um apoio, não é para dar um suporte. Então, assim, ó, tem muita situação que eu preciso que ele seja motorista, tem situação que eu preciso que ele seja dono. E é um processo que nós vamos trabalhando dia a dia. Vocês estão entendendo? Por exemplo, eu mesmo preciso aprender, principalmente com prestador de serviço. Vocês acompanharam aqui o BO com Insufilme nesse carro. Eu gastei R$650 a mais. É uma responsabilidade minha. E aí são cuidados que eu vou aprendendo com o tempo, vou amadurecendo e vou ganhando experiência. E aí a tendência, com o tempo passando, é que vai melhorando cada vez mais. Tá certo? Eu acho que tá respondido aí então, né? 18 minutos já de vídeo, na realidade um pouquinho menos, que eu já saí da garagem gravando lá e eu vou ter que dar uma cortada aí no início. Mas vocês que queriam me ver um pouquinho no trecho, valeu, é isso aí, vim abastecer? Eu acho que é isso aí que eu queria responder para vocês. A questão do DD, o que a gente faria e essa diferença aí de ser dono e de ser motorista. Tá bom? Um abraço a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.